Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado e pela frente. Hoje a gente vai lá para o livro de Mateus, no capítulo 27, que Deus ele possa ministrar o teu coração e que ele abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, que ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. A gente começa então hoje lá pelo versículo 46 do capítulo 27 de Mateus. E a palavra de Deus ela diz assim, ó. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lema sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Amém? O contexto desse versículo é a crucificação de Jesus, um momento ali de angústia extrema, onde ele experimenta o peso total do pecado humano, o que é fundamental para a gente entender o significado da redenção. E a expressão Eli, Eli, lema sabachthani, ecoa ali o Salmo 22, um salmo de lamento, que apesar do seu início ele é angustiante, ele termina em esperança, em triunfo. E a angústia de Jesus na cruz, meu irmão, não foi apenas física não, mas também espiritual, carregando-lhe o pecado do mundo. E a pergunta que ele faz, por que me abandonaste, revela ali a profundidade do sacrifício dele, suportando o peso do pecado, a experiência de abandono no nosso lugar. Porque embora Jesus, o Pai e o Espírito Santo seja um, enquanto ele estava ali como homem naquela cruz, ele experimentou esse sentimento de abandono. E ele estava cumprindo ali o plano redentor de Deus, mesmo em meio a toda aquela angústia. E quando a gente volta para os nossos dias, a gente vive em tempos onde muitos de nós andamos no nosso limite, não é verdade? Seja pela pressão do trabalho, pelos conflitos pessoais ou pela turbulência ali da sociedade dos nossos dias. Agora, será que todo mundo tem andado no seu limite? Porque muitos de nós não conseguimos sequer ter mais uma noite de sono tranquila, isso sem recorrer a remédios, não é verdade? Então a convivência com gente também se tornou algo frágil, para muitos um grande desafio, isso por conta dos desentendimentos, ali surgindo ao menor sinal do desacordo. O mundo anda assim mal. E quando a gente olha para a sociedade e para dentro da gente mesmo, a gente vê uma desesperança crescente. A gente desconfia das intenções dos outros, muitas das vezes com razão, pois a credibilidade ela tem se perdido, em meio à busca ali egoísta pela vantagem. Ninguém mais acredita no outro. Quando alguém quer fazer o bem para a gente já olha meio desconfiado, porque a credibilidade ela tem se perdido dia após dia. A gente vê muita gente só querendo levar vantagem em cima do outro. Então, assim, se critica muito o político corrupto, mas carrega na manga sempre um jeitinho para se dar bem. E quando a gente olha para Jesus lá na cruz, ele expressou ali um sentimento de abandono, sim, que muitos de nós conhecemos bem. Ele sabia o que estava por vir, ele sabia a dor que ele enfrentaria, mas mesmo assim, ele não hesitou. Então a sua angústia, inclusive lá no Getsemane, foi um prelúdio do sofrimento total que ele iria enfrentar ali à frente. E quando nós chegamos ao nosso limite, nós devemos ser sinceros com Deus, porque o evangelho que promete apenas vitória, meu irmão, é uma ilusão, ele é um evangelho de mentira, porque o dia difícil ele chega para todo mundo, seja você um cristão ou não. Então não caia nesse conto do evangelho fácil, onde a vida é só um mar de rosas, porque definitivamente não é. Seria muito mais fácil dizer para você, para a tua vida, que tudo vai dar certo, mas eu estaria mexendo com as suas emoções apenas, brincando com a tua fé. Talvez você esteja vivendo em um tempo difícil. E colocar para fora o que você está passando não faz de você alguém pior do que ninguém, porque no fundo, nós somos todos iguais. Todos passamos pelos nossos dias de luta, dias de angústia, e Jesus ele já nos alertou sobre isso. Nós teríamos sim aflições, mas ele também nos encorajou a termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo, como diz lá no livro de João. Então a nossa fé, ela não nos isenta das lutas, mas ela nos dá força para poder enfrentá-las, encará-las. Então, enquanto a crucificação mostra Jesus ali no auge da sua angústia, a declaração do Evangelho de João, ali no capítulo 16, nos assegura que apesar das dificuldades, das angústias, das aflições, há vitória em Cristo e somente nele. Agora,
Quando nós enfrentamos nossos limites, como é que a gente deve responder a isso, hein? Jesus, na sua humanidade, ele expressou a sua dor, a sua angústia ali abertamente a Deus, ele bradou, é isso que diz o texto. Isso nos ensina que nós podemos, eu e você, e nós devemos ser sinceros com Deus em nossos sentimentos, nos nossos dias de choro, porque a autenticidade na oração é algo extremamente essencial na vida do cristão. Então, quando chegar o dia mal, entra para o teu quarto, conversa com teu pai, conversa com Deus, coloque diante dele as suas fraquezas, as angústias, as suas dores, aquilo que tem feito você chorar, porque hoje, infelizmente, muitos cristãos foram enganados por um evangelho que promete só vitórias. Porém, a verdadeira mensagem de Jesus, meu irmão, é que teremos sim aflições, mas que nós não estamos sozinhos, porque o evangelho de Cristo não é sobre evitar a dor, mas é sobre encontrarmos forças em Deus para poder superá-las, é sobre salvação. Pense aí em alguém que você conhece, que mantém tudo para si. Aparentemente ele sempre bem forte. Eventualmente essa pessoa ela pode se quebrar sob o peso ali acumulado, e da mesma forma muitos de nós carregamos fardos que nós deveríamos há muito tempo ter entregues a Deus. Nós somos convidados a poder nos abrir a Ele, a mostrarmos que sem Ele, sem Jesus, nós não somos ninguém, nós não somos nada. E tem uma coisa, se você tem um amigo que sempre está aí do teu lado para te ouvir, saiba que esse amigo é um presente de Deus na tua vida e para a tua vida. Alguém com quem você pode compartilhar os fardos, a caminhar mais leve. Então valorize sempre, meu irmão, os bons amigos e mais ainda, aqueles que possuem a sensibilidade de olhar para você e saber quando você está mal. Porque, como Jesus bem nos ensinou, a gente deve procurar apoio sim, nos nossos momentos difíceis, não caminhar sozinho. E a gente aprende com esse texto algumas coisas. Em primeiro lugar, seja sincero com Deus. Jesus ele mostrou isso na cruz, nós devemos seguir o seu exemplo, expressando sempre as nossas dores, as nossas dúvidas a Deus. Em segundo lugar, busque sempre apoio. Não carregue os seus fardos sozinho. Encontre sempre um amigo em que você confie para poder compartilhar suas lutas, dividir o seu fardo, caminhar mais leve. Converse com Deus. Em terceiro lugar, tenha sempre esperança. As dificuldades, elas são inevitáveis na vida, mas Jesus, ele nos promete vitória. Então mantenha sempre o ânimo, a fé, caminhe mais uma milha. E para a gente fechar nossa reflexão de hoje, para a gente pensar, olha para a tua vida hoje. Você se vê no limite? Se sim, leve as suas dores a Deus, Ele conhece os seus limites, Ele está pronto para oferecer consolo, força para a tua vida. Não é preciso impressionar a Deus com uma fachada de força. Você também não precisa provar nada para ninguém. Mas Deus sim, Ele quer a sua sinceridade, a minha sinceridade, que você demonstre toda a sua dependência dEle. Guarda aí no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus, se abençoa a tua vida. Abençoe também a vida de alguém. Aperte em compartilhar embaixo, envie para um amigo. E segunda-feira, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida. E que Deus te dê um fim de semana muitíssimo abençoado. Amém? Grande abraço, fiquem todos com Deus.